Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. O século XXI tem várias características. Em verdade, é preciso voltarmos no tempo e percebermos que a Segunda Guerra Mundial foi um marco no século XX. Primeiro, o século XX teve duas guerras mundiais. Freud cria o contexto da psicanálise em 1900. 1900 também, ele lança o significado dos sonhos. Antes tinha tido todo o processo com Charcot, com aquele estudo da hipnose, e também no final do século XIX surge a psicologia como ciência. É um ledo engano, eu sempre falo aqui, que, em verdade, a psicologia surge no final do século XIX. Ela sempre existiu, só que ela tomou um método e um direcionamento voltado para a concepção empírica, positivista, cartesiana e de caráter, digamos assim, organicista. Graças às concepções de Auguste Comte, a visão de Locke, a concepção do empirismo que no final do século XIX era bastante forte. Mas no século XXI, depois da Segunda Guerra Mundial, as coisas mudaram. Maslow surge com novas concepções, com a visão nova das necessidades do homem, vendo-as dentro da concepção humanista das necessidades, que a primeira era fisiológica, a segunda segurança, a terceira estima, quarta social, terceira social, quarta estima e quinta autorrealização. Com a visão de Erich Fromm, com a visão Freud, já falecido em 1939, até a própria concepção de Jung, com a visão da espiritualidade diferenciada, Erich Fromm, a visão dos teóricos de Marcuse e principalmente de uma visão da administração na qual ela muda o seu paradigma. Sai da visão de Taylor e Fayol, clássica, e adentra numa visão de Peter Drucker, numa visão mais holística, numa visão mais metanoia, numa visão mais de paideia, numa nova abordagem, onde a essência é o ser humano. E ele, com isso, foi caminhando. E na entrada do século XXI, há novos parâmetros da psicoterapia, da consciência, da percepção do homem foram diferenciados. E é exatamente para falar desses novos modelos de abordagem do ser humano e dessa consciência, baseado no coaching, porque eu sou leigo nessa área, né? Ele aqui vai nos dar uma aula e nos mostrar o que é que está desenvolvido nos livros dele. Terapia, o encontro com a liberdade e também a busca e o silêncio. O Isaac Luiz. O Isaac Luiz é psicólogo, escritor, palestrante, quase que sai o negócio errado aqui. Palestrante, e ele fala lá sobre terapia, o encontro com a liberdade. Antes de mais nada, dele falar do coaching, que é uma das coisas que ele aborda, principalmente para empreendedores, para pessoas que adentram empresas, para consultores, eu gostaria que ele nos dissesse o que é essa abordagem desta consciência dentro do século XX. Como é que você vê essa consciência humanística do ser humano, a consciência do empreendedorismo, essa visão da gestão, e você como psicólogo, né? Como é que você vê essa consciência? Bem, primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui fazendo parte desse trabalho que você está desenvolvendo.
E depois dessa aula que você deu, eu acho que em 2 minutos ou 3 minutos. Não. Você tem muito a acrescentar. Depois dessa aula, rapaz, eu já estou intimidado. Mas é verdade, você conseguiu realmente, em pouquíssimo tempo, falar bastante sobre a história da psicologia. Para mim, a psicologia é o esforço do homem em conhecer a si mesmo. A ciência, a psicologia, de uma forma bem clara, é o esforço do ser humano em conhecer a ele próprio. E isso é algo que todo ser humano traz dentro de si. O desejo de se conhecer, de saber um pouco mais sobre si mesmo, de onde venho, para onde vou, será que eu tenho realmente condições de ser o autor, o criador de minha própria vida? Eu sou um apaixonado pela psicologia. Ainda muito jovem, comecei a despertar o interesse em compreender a mente humana. A mente humana sempre me fascinou. E é uma história longa que, se eu for contar aqui, é meio complicado. Mas nós temos tempo, viu? Eu tinha um tio, é muito rápido, só para você pode ficar à entender a minha vontade, paixão. pode ficar à vontade, porque aqui nós estamos dialogando, exatamente as pessoas querem novidades. Eu tive um tio que ele tinha esquizofrenia. Isso muitos anos atrás, eu era criança, tinha 4 anos de idade, no interior da Bahia, em uma época Qual era o interior? Poções, perto de Vitória da Conquista. E uma época que psicologia era algo lá naquele local, naquela localidade, psicologia era algo que ninguém sabia o que era. Então, as pessoas que tinham problemas psicológicos, como a esquizofrenia, eram tratadas, você sabe muito bem, de uma forma muito equivocada. Eu tive um tio esquizofrênico também. Então, uma certa feita, eu estava na casa de minha avó, né, que era a mãe desse meu tio, e ele teve um surto esquizofrênico. Aí eu fiquei assustado, eu nunca tinha visto aquilo, e eu corri para minha mãe e abracei minha mãe. Mãe, o que está acontecendo? E minha mãe disse assim: calma, meu filho, ele é louco. Ela usou esse termo, ele é louco. Aí eu olhei para ela e disse: e o que é um louco? Ela me respondeu: louco, meu filho, é alguém que não sabe o que faz. Isso me marcou profundamente. Eu fiquei me perguntando, alguém que não sabe o que faz. A partir daí, pronto, o resto foi faculdade de psicologia, claro, muitos anos depois. Claro. Aí eu tô falando, eu tinha 4 anos nessa época. Claro. Aí depois eu fiz faculdade, fiz vários cursos e me apaixonei profundamente sobre a mente humana e venho desenvolvendo esse trabalho com a psicologia. E escrevi esses 2 livros, que vai um pouco além da psicologia, esses 2 livros. Aí eu falo sobre espiritualidade, consciência cósmica, eu falo sobre alguns assuntos que vão um pouco além da psicologia. E recentemente, um tempo atrás, eu conheci o coach, você falou sobre essa questão. O que é o coach? Porque o coach eu ouço falar, né? Mas eu não tenho profundidade. No Brasil, eu gostaria de que você desse uma pincelada do que é. No Brasil, o processo de coaching ainda é algo muito recente. A grande maioria das pessoas não sabem o que é. O mundo organizacional, o mundo empresarial, já conhece bastante sobre o coaching, mas as outras pessoas que não estão inseridas nesse processo de empresa, de organização, ainda têm dúvidas, não conhecem. O coaching utiliza do conhecimento da psicologia, principalmente da psicologia comportamental, da psicologia cognitiva. O coaching se apoderou de alguns conceitos da psicologia, foi muito esperto, viu? Os criadores do coaching. Mas toda a ciência, ela por conhecimento, ciência etimologicamente é conhecimento, ela tem que pegar por osmose. Você nunca surge do nada, você tem que ter uma base. E o que eu disse, a própria psicologia, ela disse que surgiu no final do século XIX. Mas é impossível, porque a psique e o conceito da alma já passou por Locke, passou por Hermes de Roterdã, né? Então, e isso tem toda uma trajetória filosófica para depois se dizer científica, entre parênteses. É uma construção. A construção. Uma geração contribui com outra e é uma construção. A gente fala muito de Freud, quando se fala em psicologia, se fala em Freud. Mas o inconsciente coletivo, ele teve muita coisa de Immanuel Kant. Com certeza. Teve muita coisa do próprio Aristóteles, que era Platão, a livre associação, que é o mundo das ideias, a trazia, muita coisa. Eu ia comentar agora. A gente fala-se muito de Freud, realmente Freud tem um mérito, ele foi um grande... contribuiu muito, né, para a compreensão da estrutura da mente, mas ele estudou outras pessoas. Claro. E o coaching, hoje, século XXI,
A minha forma de interpretar o coach, me desculpe os psicólogos que às vezes talvez não concordem, mas o coach é a sequência. O coach usa a psicologia para gerar resultados. Isso que o coach faz na vida da pessoa. O coach não está interessado no passado da pessoa. O coach não está interessado naquilo que estruturou ou que foi a causa que estruturou a personalidade da pessoa. Ele estava preocupado no aqui e agora. Daqui para frente. O coach quer saber o que você quer ser, o que você quer ter e o que você quer fazer. É isso que interessa o coach. E a partir daí o coach vai trabalhar as suas habilidades psicológicas, comportamentais e emocionais para atingir aquele objetivo que o cliente, que a pessoa deseja. O coach é voltado para o futuro. O coach quer reconstruir a personalidade da pessoa. O coach tem esse foco. Ele quer reconstruir a personalidade na direção da meta da pessoa, a meta que a pessoa deseja. De uma forma bem clara e simples, o coach tem isso. Ele visa e foca resultados. Ele não é terapia, ele não está preocupado em resolver problemas emocionais, não é isso. O coach foca em resultados. Ele quer reconstruir o indivíduo a partir do aqui e agora. É interessante. É muito interessante. O fator gerador, que é você, vai ter como resultância o sucesso ou fracasso a partir de você. Isso. Ou seja, ele é todo uma responsabilidade fenomenológica existencial, onde cada pessoa vai seguir o seu caminho. Não é a visão judaica cristã, na qual você tem um Deus antropomórfico, imagem e semelhança do homem, na qual você vai ter que ter uma responsabilidade. Você tocou em algo importantíssimo. O coach, primeiro, ele acredita muito. Quando eu digo coach, é o processo de coach, né? Ou a metodologia do coach. Ele acredita e respeita profundamente o ser humano. Ele não te diz o que fazer. Ele ajuda a pessoa a encontrar o caminho dela. Isso é um respeito profundo. Isso que você acabou de falar é verdade. Como é que o coach foi criado? Olha, o coach, ele surgiu décadas atrás nos Estados Unidos. E ele surgiu também dentro das organizações, no mundo empresarial. Por quê? A necessidade que esse mundo, né, que exige esse mundo empresarial, existe uma necessidade de você estar sempre gerando resultados cada vez maiores. A necessidade, com metas e objetivos. Metas, né? Você tem metas. Visão de proatividade, visão de produção, de capital. A né? concorrência do mercado, que é algo que é normal nesse meio, claro. força todas as empresas. Você tem que estar full time em transcendência de si mesmo. Então, com esse processo, que é uma certa pressão, né? Nas empresas, nas organizações, nos seus gestores, isso gerou uma questão. O que nós podemos fazer para que cada colaborador, executivo ou gestor, possa ser mais eficiente, ser mais eficaz e efetivo. Eficaz e efetivo. Com essas perguntas surgiu um questionamento seguinte: olha, vamos pegar pessoas da sociedade, tanto do passado quanto de hoje, que foram exemplos de eficiência, exemplos de excelência no nível pessoal e no nível profissional. Vamos estudar essas pessoas, observar como é que era o comportamento, como elas pensavam, quais as crenças que elas traziam com elas, como elas agiam no dia a dia. Foi feito um estudo sobre várias personalidades aí do mundo industrial, empresarial, e depois fizeram um mapeamento das habilidades, dos comportamentos comum a todos eles. Fizeram esse mapeamento, pronto. Feito isso, vamos agora ajudar as pessoas a desenvolver essas habilidades, esses comportamentos, esses padrões, esses novos padrões, para obter melhores resultados. Simples assim e extremamente prático, e eu posso dizer a você. Quando foi isso, Isaac, você lembra? Não, só para te fazer, para ter uma ideia, para te fazer uma pergunta aqui, que me veio à mente. Olha, isso aí deve ter uns 40 anos atrás, 30 anos atrás, o coach realmente já era nos Estados Unidos, algo já... Porque essa metodologia foi basicamente a metodologia que Napoleão Hill usou na Lei do Triunfo. Então, é aquilo que nós conversamos, porque Napoleão Hill pegou na Lei do Triunfo, Napoleão Hill, por sua vez, posteriormente você teve Dale Carnegie, né, até chegar à concepção do Laí Ribeiro e esse menino que é o Nisei, Tem alguma
coisa que você não saiba? Não, porque a gente falou de livre associação. Mas não foi? é isso mesmo. Porque O nós livro- falamos que todo conhecimento, ele é gerado por outro. Nós falamos de livre associação, uma coisa que você fala vai gerando outra. Isso. E aí, Napoleon Hill, Isso. a história de Napoleon Hill foi interessante. Ele pegou um grande empresário, não sei se foi Rockefeller, não me lembro qual foi. Foi o Carnegie. O Carnegie, o Carnegie. Conhecido como o rei. Rockefeller, o rei do... Ele era o Ele está em industrial na área grandes... Tem até um livro que fala dos grandes imperialistas o barão do rei do aço. do aço. Aí Foi fala de, conhecido como rei do aço. fala de todos os pensadores daquela época e o processo de evolução americana. Aí ele conversando, ele era muito jovem. Isso. Aí ele disse, você então faça a pesquisa. Ele a fez, pegou as pessoas de condições financeiras melhor, o Rockefeller era um deles, né, o Ford, as excentricidades. Ele foi contemporâneo de Exato. E criou o Lei do Triunfo, que até hoje É um clássico. é um clássico, né? Que foi o primeiro passo de uma longa caminhada, porque aí Dale Carnegie veio depois, né? Evitar preocupações, começaram a viver. Joseph Murphy ligou isso para a visão Isso. teológica Pronto. e tal. E aí até chegar Roberto Chiniachique, que agora eu me lembrei, e também o Lá Ribeiro, que também pegou Com toda certeza, a concepção do Napoleon bebeu Hill. dessa fonte. Exato. Todos eles beberam Então o dessa fonte. coaching, em verdade, e é interessante que os americanos, eles têm uma característica. Eles conseguem fazer determinadas coisas que podem ser adequadas ao mundo ocidental, diferente do 5S dos japoneses. Sim. Porque o 5S dos japoneses não deu certo por causa da postura ética dos japoneses. O Weber, inclusive, ele fala na ética protestante, né, quando o Weber foi aos Estados Unidos, que ele teve um problema, digamos assim, que a história conta que ele teve um problema de estresse, que é a resposta fisiológica que a gente estressou, mas na verdade teve um surto psicótico, ele ficou doido. Aí ele foi aos Estados Unidos, ele voltou. Ele viu que a ética e a visão que ele tinha colocado no livro dele, que era dentro do contexto do capitalismo protestante, tinha formado realmente um país que a partir de 1776, que foi quando houve a independência dos Estados Unidos, foi um país que seguia o Estado democrático de direito, a democracia, e que era realmente a aplicabilidade não do capitalismo, mas do liberalismo, que depois virou capitalismo. Então a aplicabilidade de por isso que eu te perguntei, que ano foi? Porque exatamente a aplicabilidade desses conceitos do coaching, ele por sua vez, ele está dentro de uma realidade, de uma linha de conhecimento. Isso. Ciência. Isso. Ciência é observação, criação de hipóteses, que é uma resposta provisória, pode ser modificada, experimentação e generalização. Então houve uma observação, se criou uma hipótese, se trabalhou em experimentos e se generalizou. Então, em verdade, você colocou uma coisa óbvia e ululante, plagiando Nelson Rodrigues. O coach é uma ciência, porque ele tem um objeto de estudo. É uma ciência. Levar as pessoas a terem suas metas e objetivos particulares. Isso. Realizados. Concretizadas. O coach ele tem início, meio e fim. Né? No início, o coach ajuda a pessoa a se autoconhecer. A primeira etapa do coach é isso, leva o indivíduo a um autoconhecimento, ter aquilo que a gente estava conversando antes, ter consciência de si mesmo. Claro. Quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas habilidades. A visão interpessoal para depois Quais são meus pontos fortes. Primeiro, um autoconhecimento. Você precisa ter esse autoconhecimento até para você definir o que você quer. Porque se você não tem esse autoconhecimento, fica difícil. Primeiro o autoconhecimento, depois disso você define aquilo que você quer ser, quer ter, quer fazer. Você define isso com clareza, de forma específica e que seja realista dentro daquilo, dentro das suas possibilidades, das suas habilidades. E depois disso vem a terceira etapa, que é um plano de ação, um projeto de ação para você concretizar essa meta. Então você está aqui digamos que o ponto A, que é onde o indivíduo está, quem ele é como personalidade, como profissional, como pessoa, e aonde ele quer chegar como pessoa, como profissional, como ser humano, e depois o coach faz essa ponte, essa ligação do ponto A para o ponto B. Bem hegeliano, a tese, a antítese e a síntese. Sim, pode ser. Bem, suas considerações finais. Agradecer novamente e dizer às pessoas que é muito importante a questão do autoconhecimento. É muito importante as pessoas buscarem se conhecer um pouco mais, compreender um pouco mais suas emoções, compreender um pouco mais de suas atitudes, porque isso facilita uma realização, uma construção
de uma vida mais plena, mais feliz, uma vida mais realizada. Minhas considerações finais, eu termino assim, passando essa mensagem. Dentro de suas possibilidades, e cada indivíduo traz dentro de si várias possibilidades, busquem aprimorar, busquem ser melhor, busque algo que venha a completar aquilo que a pessoa realmente já tem, traz dentro de si, e que possa realmente trazer e levar felicidade à própria pessoa. Muito obrigado aí pelo convite. Dois pensadores. Uma mudança de mundo. A percepção do mundo, você pode tê-la pelo mundo do sentido, empirismo e a visão aristotélica. Aí você vem behaviorismo, a visão do surgimento de Taylor e Fayol da administração, né? A própria sociologia, com a concepção de Milley e Durkheim, né? E a visão de Augusto Comte, de Locke, de Hume, de Berkeley, e a visão de Aristóteles, que era o nome de Platão. É o mundo das ideias, são paridos e o homem atrás. Esta é a grande celeuma da sociedade. Só que tem duas coisas que estão inerentes às mesmas. Uma é incentivo, que é aquilo que vem de fora para dentro, exógeno. E emotividade, que é aquilo que vem de dentro para fora, endógeno. O indivíduo pode ter sucesso, que é aquela coisa, o contexto, viver bem, estar bem, comer bem. Mas ele não pode ser feliz, porque felicidade é uma coisa interna. Então, para que nós possamos compreender essas coisas e voltarmos ao contexto de que trauma é ferida, e foi exatamente uma palavra que o marcou. Exatamente, foi quando a mãe disse, o louco não sabe o que faz. Em verdade, o louco sabe o que faz. Foucault coloca isso muito bem. Talvez Nietzsche, quando morre surtado, também tenha percebido isso. A esquizofrenia pode ser hebifrênica, catatônica, simples, atípica e paranoide. Mas é uma mente dividida, onde Jung falava que o homem se percebe com ele mesmo através da loucura. Freud dizia, nós temos que sonhar para estarmos na nossa realidade e acordarmos para estar na realidade dos outros. Às vezes a realidade dos outros não é a nossa. E nós vivemos igual o peixe, como diz Jair Ribeiro, dentro da água. Só percebemos que respiramos quando saímos dela. Então, se você está insatisfeito, se você quer ampliar os seus horizontes, olha a sua oportunidade. Está aparecendo aí nos critérios, está aparecendo aí, por sua vez, o telefone do Dr. Isaac Luiz, que será uma luz para abrir a sua consciência e fazê-lo perceber que através do coaching e do contexto de autoconhecimento, tu terás uma melhoria de si mesmo para você e para toda a humanidade. Que a paz sempre esteja dessa grande luz que somos nós mesmos. FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Do século XIX. Ela sempre existiu, só que ela tomou um método e um direcionamento voltado para a concepção empírica, positivista, cartesiana e de caráter, digamos assim, organicista. Graças às concepções de Augusto Comte, a visão de Locke, a concepção do empirismo que no final do século XIX era bastante forte. Mas no século XXI, depois da Segunda Guerra Mundial, as coisas mudaram. Maslow surge com novas concepções, com a visão nova das necessidades do homem, vendo-as dentro da concepção humanista das necessidades, que a primeira era fisiológica, a segunda segurança, a terceira estima, quarta social, terceira social, quarta estima e quinta autorrealização. Com a visão de Erich Fromm, com a visão Freud, já vai falar desses novos modelos de
abordagem do ser humano e dessa consciência, baseado no coaching, porque eu sou leigo nessa área, né? Ele aqui vai nos dar uma aula e nos mostrar o que é que está desenvolvido nos livros dele. Terapia, o encontro com a liberdade e também a busca e o silêncio. O Isaac Luiz. O Isaac Luiz é psicólogo, escritor, protestante, palestrante, quase que sai o negócio errado aqui. Palestrante, e ele falará sobre terapia, o encontro com a liberdade. Antes de mais nada, dele falar do coaching, que é uma das coisas que ele aborda, principalmente para empreendedores. FACEI, a Faculdade Einstein, a Faculdade do Sucesso. Falecido em 39, até a própria concepção de Jung, com a visão da espiritualidade diferenciada, Erich Fromm, a visão dos teóricos de Marcuse e principalmente de uma visão da administração na qual ela muda o seu paradigma. Sai da visão de Taylor e Fayol, clássica, e adentra numa visão de Peter Drucker, numa visão mais holística, numa visão mais metanoia, numa visão mais de paideia, numa nova abordagem, onde a essência é o ser humano. E ele, com isso, foi caminhando. E na entrada do século XXI, há novos parâmetros da psicoterapia, da consciência, da percepção do homem foram diferenciados. E é exatamente para o século XXI tem várias características. Em verdade, é preciso voltarmos no tempo e percebermos que a Segunda Guerra Mundial foi um marco no século XX. Primeiro, o século XX teve 2 guerras mundiais. Freud cria o contexto da psicanálise em 1900. 1900 também, ele lança o significado dos sonhos. Antes tinha tido todo o processo com Charcot, com aquele estudo da hipnose, e também no final do século XIX surge a psicologia como ciência. É um ledo engano, eu sempre falo aqui, que, em verdade, a psicologia surge no final